Imagine um templo esculpido na rocha sólida de uma montanha, com detalhes tão intrincados e precisos que desafiam até os mais avançados conceitos de engenharia moderna. Esse é o templo Kailasa, situado em Ellora, na Índia. Ele não foi construído no sentido convencional. Em vez disso, foi esculpido de cima para baixo, retirando toneladas de pedra para criar uma estrutura monumental. Como foi possível realizar tal fachada no século VIII? Quem eram os verdadeiros responsáveis por essa obra? E mais importante, qual foi o propósito por trás de um templo tão grandioso? O templo Kailasa é dedicado ao deus hindu Shiva e faz parte do complexo das cavernas de Ellora, um local que abriga 34 templos e mosteiros esculpidos na rocha. Mas Kailasa é especial. Com 32 metros de altura e uma área equivalente a 2 campos de futebol, foi talhado a partir de uma única rocha. Segundo historiadores, sua construção começou durante o reinado do rei Rashtrakuta Krishna Parmali, no século VIII, e levou aproximadamente 18 anos. Agora pense, para criar algo assim, em menos de 2 décadas, seria necessário remover cerca de 400 mil toneladas de pedra. Se dividirmos esse número pelo tempo estimado, seria necessário mais de 50 toneladas de pedra escavadas por dia, usando apenas ferramentas rudimentares de ferro. Isso seria humanamente possível? O nível de precisão do templo Kailasa levanta questões sobre as tecnologias empregadas. Cada coluna, escultura e ornamento foi criado com tamanha perfeição que parece impossível ter sido feito sem ferramentas avançadas. Algumas teorias sugerem que as artes da época possuíam conhecimentos perdidos de engenharia, enquanto outras acreditam que forças sobrenaturais poderiam estar envolvidas. Há, ainda, quem defende que o templo foi esculpido com a ajuda de seres extraterrestres, apontando para os paralelos entre o templo Kailasa e outros locais misteriosos, como as pirâmides de Gizé ou Machu Picchu. Seriam esses monumentos remanescentes de uma civilização antiga, com conhecimentos superiores, extintos há milhares de anos? A própria escolha do nome Kailasa é intrigante. Kailasa é considerada, na mitologia hindu, a morada sagrada de Deus Shiva, localizada no Himalaia. Será que o templo foi uma tentativa de recriar esse local celestial na Terra? Se sim, por que alguns estudiosos apontam que a estrutura simboliza a conexão entre o mundo material e o divino, enquanto outros acreditam que Kailasa foi projetada para ser uma espécie de portal espiritual, onde os devotos poderiam se aproximar das energias divinas? E aqui surge outra pergunta. O que teria motivado os responsáveis a investir tanto esforço, recursos e vidas humanas em algo tão grandioso? Seria um ato de devoção extrema ou uma tentativa de transmitir uma mensagem que ainda não compreendemos? A falta de registros detalhados sobre a construção do templo só aumenta o mistério. Quem eram os artesãos? Quantas pessoas trabalharam no projeto?
Como eles organizaram tamanha empreitada sem causar colapsos na estrutura? Além disso, é curioso notar que, apesar de sua magnitude, o templo Kailasa permaneceu relativamente intacto ao longo dos séculos, mesmo em tempos de guerra e destruição. Alguns acreditam que isso deve à sua localização estratégica e à qualidade incomparável do trabalho, enquanto outros especulam que forças divinas podem ter protegido o templo. E se o propósito fosse outro? Se o templo não fosse apenas um local de inspiração, e sim projetado para outros fins? Algumas afirmações diz que a acústica e vibrações energéticas poderiam indicar que o templo era um centro de meditação ou experimentos espirituais avançados. Outros questionam se Kailasa poderia ter servido como um local de refúgio ou até como uma arca de conhecimento para preservar informações de uma era pré-histórica. Se isso é verdade, quais segredos ele ainda guarda? O templo é um enigma que desafia a lógica e continua a inspirar questionamentos. Seria o resultado de uma tecnologia avançada perdida, um esforço sobre-humano de devoção, ou a prova de que algo muito maior do que nós pode estar à espera no passado da humanidade? E se o templo Kailasa for mais do que um templo simples? E se for uma mensagem deixada para nós? Um lembrete de que o impossível pode ser realizado? Talvez o verdadeiro segredo de Kailasa esteja nas perguntas que ele nos faz. Somos realmente os primeiros a alcançar avanços tecnológicos? Ou somos apenas os herdeiros de um conhecimento muito mais antigo e misterioso do que podemos imaginar? Enquanto as respostas permanecem fora de alcance, o templo Kailasa continua a inspirar. Um lembrete esculpido na rocha de que nem tudo no mundo pode ser explicado. Você ainda não é um inscrito no nosso canal? Não deixe de se inscrever e deixar seu like para não perder a próxima história. Aqui, curiosidades nunca vai faltar. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Muita luz e sabedoria.